Primeiro, por favor, se apresente. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Você. Michael Reis. Atualmente eu moro no Chile, Santiago, compartilhando com vocês. É, E o Fernando pediu para eu compartilhar toda essa experiência que eu tenho fora do Brasil e como é a vida aqui no exterior. E basicamente é isso. Eu tenho mais ou menos 2 anos de Salesforce e tenho mais uns 4 de Java. Então, hoje eu sou consultor sênior Há quanto aqui. tempo você está morando já no Chile? Há 1 ano e 3 meses, eu acho. Legal. E como é que foi o processo de arrumar uma vaga, participar da entrevista, o Então, feedback que os caras deram, se deram feedback, como é que foi isso? então, foi meio que uma oportunidade do destino. Eu já tenho meio que planejado, desde 2012 eu tenho meio que planejado de ir morar no exterior, Então mas já meu era, já era um plano, sonho, assim, de sim, querer sair sim, do país. Legal. uhum. Mas meu sonho principal era Canadá e inclusive na época que eu recebi a proposta, eu já estava juntando dinheiro para passar um mês no Canadá e depois eu ia me planejar para ir de vez. Inclusive, eu atrasei esse plano justamente para vir para cá, porque quando eu recebi a proposta, eles falaram que seria para trabalhar com projetos do Canadá e tudo isso. Então, com isso, Já tinha uma relação com o que você estava buscando, né? então, aí com esse o coração bateu mais forte. Eu falei, não, eu sacrifico agora e mais para frente eu vejo como que internamente para fazer essa transferência para o Canadá e tudo isso. Legal. É, mas quanto ao processo e afins, eu tive a sorte, vamos dizer assim, que na época que eu estava no Brasil, eu trabalhei com uma pessoa é, e essa pessoa acabou recebendo uma proposta para vir como manager na empresa que eu estou hoje. E como aqui no Chile ainda é um ecossistema extremamente pequeno e pobre, vamos dizer assim, na parte de Salesforce, ele falou, eu preciso de gente capacitada, e nisso me chamou e chamou um outro brasileiro também. Uhum. E eles já tinham, inclusive, entrado em contato comigo alguns meses antes, mas como estavam pedindo inglês e tudo isso, e eu não me sentia confortável ainda com a parte de inglês, falei, não, melhor não, e passei, e nisso que entrou esse amigo como manager, ele me chamou, e falei, vamos ver o que rola. E você participou de Então, uma entrevista em inglês ou não? Nem teve a entrevista em passei, inglês. passei. Legal. Passei por 2 entrevistas em inglês. Uma com um cara responsável lá no Canadá e outra em inglês com o pessoal daqui. Então, sim, eu tive, mas, tipo, como eu sabia que eu não era tão bom em inglês assim, eu preparei um script, eu fiquei mais ou menos uma semana decorando, mais ou menos memorizando toda a parte do script e colocando as coisas-chave, que eu comecei a pesquisar muito a questão de entrevista, as coisas que se pergunta e tudo isso, e preparando algumas coisas também da minha parte profissional para explicar um pouco melhor o que eu fazia, o que eu fiz, onde eu trabalhei e toda essa parte. Então foi um processo, foi uma preparação longa, vamos dizer assim. E, inclusive, esse amigo meu que participou também do processo, que é brasileiro e veio, eu acabei tirando uma nota mais alta em inglês que ele,
e quando na verdade ele fala melhor do que eu, mas com o script, me Você estava preparando mais bem. confortável, né? Na conversa você Sim, estava muito mais exato. confortável. Uhum. Legal. Então, é isso. Eu sei que eu deixo algumas coisas APK, então eu sempre tento trabalhar mais essas partes que eu deixo É uma boa dica, APK. inclusive. Uhum. Então é isso, o processo demorou mais ou menos uns 3 meses, então já até para compartilhar que não é algo rápido, Não é inclusive. instantâneo, né? E não sei, no Brasil, por mais que os RHs sejam devagares, ainda são mais rápidos que no exterior. Eu sei porque eu tenho visto até algumas pessoas aqui no Chile que estão tentando fazer o processo para o Canadá, na empresa que eu estou, e também é outro processo extremamente lento que você tem que ficar cobrando, você tem que ficar perguntando como que tá, se ainda está disponível e tudo isso. Inclusive no meu, esse manager, esse amigo meu que veio e como manager, ele que ficava cobrando direto o pessoal da Deloitte, que é a empresa que eu estou, que senão provavelmente, sei lá quando eu É, começaria. poderia E ser mais como... moroso o processo, né? Sim, sim. Uhum. E E mesmo assim, como falei. foi para se mudar? Tipo, como é que foi, tipo, Ah, abandonar o ninho e, tipo, partir para uma cidade nova, país nova, cultura nova, tudo novo? não é fácil. Quando eu recebi realmente a proposta, a carta oferta, a primeira coisa que eu comecei a olhar foi preço de custo de vida, toda essa parte, para ver realmente se eu não ia dar um tiro na água. Até quando eu, eu vi a proposta que eu tinha, eu até achava que ia passar mais apuro que eu realmente passei. Então, eu até fico contente em partes por ter talvez calculado mal isso, porque eu não sabia que aqui possui uma lei que quando você é registrado, você recebe, acho que é 25% como um bônus do teu salário. É opcional, o governo ele bota um limite mínimo, mas é opcional os 25%. Então, você tem o teu salário, mais esses 25%. E quando eu recebi a carta oferta, eu pensei que era só a questão do salário que estava lá. Então, eu já, putz, vai ficar meio apertado. É, mas eu vou compartilhar, tipo, é muito diferente. Eu, inclusive, quando pensava, não, vou para o Canadá e afins, eu não sou uma pessoa muito sociável, sou mais tímido e toda essa questão, e eu achava, eu vou para o exterior, eu acredito que vou me dar melhor, vai ser mais fácil as coisas, e eu já compartilho que não é bem assim. Tanto chileno quanto canadense, o brasileiro é muito receptivo e a gente começa a ver isso quando está no exterior, que realmente a gente tem um país incrível, as pessoas são incríveis. Por exemplo, no meu antigo trabalho, aí no Brasil, a gente estava sempre brincando, sempre fazendo piada, que as pessoas até fazem, mas já é algo mais contido, você É percebe outra que não é... cultura, né? As Exatamente. pessoas são mais Então, sérias, né? uhum. Você até faz uma brincadeira ou outra, mas não pode extrapolar tanto quanto no Brasil, né? Geralmente são com pessoas que você tem mais proximidade, né? Não vai ser com qualquer um, né? Uhum. E mesmo que você faça uma brincadeirinha ou outra, não é igual era aí no Brasil, que, nossa, o dia inteiro a gente estava um zoando o outro, fazendo umas brincadeiras. Inclusive, eu estava conversando isso esses dias com esse amigo brasileiro que está trabalhando comigo. É, e a gente estava falando que certas brincadeiras a gente não pode fazer aqui, que a gente poderia fazer aí normalmente, mas é diferente. Respondendo à pergunta do O Iton Clayton, Alves, o Clayton Clayton, Alves. Clayton Alves, então, é, assim, não é
um preconceito gigante, mas sim existe. Eu vou te exemplificar, por exemplo, no meu caso, quando eu aluguei o apartamento que eu estou hoje. Hoje eu estou namorando com uma chilena e a gente decidiu que ia viver junto. E e quando eu vim assinar as coisas, visitar o apartamento de novo, depois de toda a papelada confirmada e afins, a moça que veio com a gente para deixar toda a documentação do apartamento e afins, ela começou a falar mais com a minha namorada, que é chilena, e não me Uhum. dá tanta atenção quanto tentar olhar para os dois. Então, às vezes isso passa bastante, de a pessoa tentar procurar alguém do mesmo país ou essas coisas. No meu caso, que eu saio bastante com a minha namorada ou Mas você acha que isso com... não podia ter sido por conta de você não ter um espanhol, ter dificuldade para falar, para comunicar ou Não, não? Foi- não, porque no geral, assim, eu não vou falar que eu sou excepcional, mas hoje eu me viro bem, né, vamos dizer Uhum. assim. Eu cheguei a ver os papéis que ela falou não, que ela falou para minha namorada ler e qualquer coisa que entrasse em contato e não era nada assim, não era nenhum espanhol assim que nossa, eu não tenho conhecimento, né? Uhum. Era a coisa mais básica. Então é realmente a questão de você ser de fora e procurar meio que alguém do mesmo, do mesmo país e essas coisas. E como foi o É, primeiro dia na empresa, assim? Você chegou, como é que foi a hum, recepção? Como é que... então, aqui na Deloitte que eu tô, a gente tem um Welcome Day. A época que a gente fez o Welcome Day, esse amigo brasileiro que era um manager, ele estava no Canadá, e então ele tinha conhecido um brasileiro aqui também, que trabalhava na Deloitte, que agora inclusive está no Canadá. Então quem recebeu a gente foi esse brasileiro e começou a meio que explicar para a gente o processo, como que funciona tudo, que a gente caiu meio que de paraquedas. É, e é mais ou menos isso. Então a gente teve o Welcome Day e a gente Então começou já tinha brasileiro na empresa, então não foi tipo um baque, assim, de falar, nossa, né? Tipo, aquele é o cara estranho, né? tem tipo uns no prédio deve ter uns 20 brasileiros. A gente tentou fazer um encontro, mas não sei, os caras saem do Brasil, meio que se fecham ou sobe a cabeça, não sei o que passa, que a gente até tentou fazer uns encontros aqui com os brasileiros, mas não rolou. Mas, não foi um baque tão grande, inclusive, eu acho que se eu continuo aqui firme hoje, eu acredito que foi muito por seguir vivendo com um brasileiro. Óbvio que por uma parte é mal, porque você acaba não aprendendo 100% o idioma, você acaba mantendo as raízes, vamos dizer assim. Até minha Uhum. namorada muitas vezes acaba falando, não, você deveria largar mais Ela já tá essa falando mais parte. português do que você espanhol, é isso? Tá quase isso. Na verdade, ela não curte essa brincadeira. Mas, então, e até porque eu tô todo final de semana falando com os meus pais, com meus familiares, então também não é. E todos os dias, como eu tenho esse brasileiro na equipe também, esse amigo brasileiro na equipe também, então vira e mexe para a gente se comunicar mais eficiente, a gente acaba preferindo o idioma nativo do que Ou seja, espanhol ou inglês. não é uma imersão 100%, né? Vamos dizer assim. Né? Exato. Então, tipo, mas eu falo por mim que eu acredito que se eu tô aqui firme e forte hoje, com certeza é porque
ainda mais para mim que sou tímido, eu acredito que o que me segurou muito foi manter esse contato com esses amigos, até porque a gente virou na época meio que uma família, que a gente acabou alugando algo junto de começo. Ficamos um Uhum. ano vivendo juntos e depois cada um meio que Seguiu o tomou seu o caminho. seu rumo. Legal. Mas eu acredito que foi isso que deu força para todos, que todos seguiram aqui, todos estão mais ou menos que bem, cada um foi no seu tempo, para o seu canto, então É bacana. até para mim que tinha a visão, não, vou sair do país, vai ser tudo diferente e tal, foi meio que um choque você falar, não, não é bem assim que as coisas funcionam, né? As pessoas Uhum. funcionam bem diferentes do Brasil. E tinha uma outra pergunta do Clayton, deixa eu ver. Ah, Acho que ele o que ele mercado. perguntou, eu vou abordar mais aqui na frente. Ah, ok. Tem uma pergunta sobre isso. Sim. É. Outra pergunta, como é que é a galera do trabalho, assim, eles são workaholic, trabalha pra caramba ou é suave, tranquilo? Faz seu horário e vai embora? Depende do projeto, depende. É assim como o Brasil. Eu acredito que segue muito o padrão Brasil. Depende do projeto que você está, ainda mais que acredito que se não 90%, se não 100%, 95%, 99% hoje segue muito a questão do Agile e toda essa questão. Então, claro, você tem as sprints, Tem a tem hora que está pressão, mais né? apertado, tem hora que está mais folgado. É o meu caso. Tem dia, ano passado, por exemplo, eu estava num projeto extremamente barra pesada. Eu trabalhei Natal e Ano Novo. Então, Caramba. assim, depende do projeto. Mas agora, Uhum. recentemente, eu estava em outro projeto. Um outro dia que eu ficava até mais tarde, então é muito do projeto. Quando a gente Uhum. chegou aqui no Chile, como a gente era os mais sêniores e só tinha mais ou menos uma equipe um pouco mais júnior para pleno, então a gente chegou já numa bucha danada, que a gente teve que trabalhar acho que uns 3, 4 meses sem final de semana para resolver bucha, Nossa. vira e mexe, ficando até mais tarde, toda essa questão. É, e eu acredito que é isso. Então, depende muito do projeto, é o Depende do mesmo projeto. esquema do Brasil. E também, já aproveitando, se recebe hora extra ou não aqui. Não, aqui não tem isso. Não tem. É o É o valor mesmo, é o fechado. mesmo conceito do Brasil. Então, também Entendi. não adianta se iludir e falar, não, não, vou para o exterior. Alguns países sim oferecem, mas o Chile não é esse caso. É. Eu acho que isso ocorre mais para a América do Norte, eu não sei Europa, não posso opinar da Europa, mas a América do Norte eu sei que segue bem a pauta de horário, e se passa, recebe por fora, então Hoje, já hoje eu estou também. trabalhando numa empresa nos Estados Unidos e não tem esse benefício aí, não. Não, Se talvez tiver por, que. por você que vai para lá, então acho que é isso, mas acho que quem trabalha lá tem essa benesse, não? Uhum. Pode ser. Aí é outro tipo de É. contratação e tudo mais. Uhum. Mas hoje é um benefício que eu não tenho. Não, isso É, dificilmente a gente tem. não tem jeito. Uhum. Mas e do Brasil, o que que você sente saudade, cara? Você fala assim, putz, S- isso aqui é foda, assim. Então, uma coisa que foi um choque é comida, porque o Sempre é, cara. custo, o custo primeira coisa, o custo é diferente, segunda coisa, as comidas são diferentes. Até tem uns barzinhos aqui que às vezes eu vou com a minha namorada, brasileiros, e que aí a gente mata um pouco a saudade, mas, por exemplo, eu sempre gostei muito da parte de comida italiana e afins, e, por exemplo, uns 90% das pizzas, que é uma coisa que eu tinha costume de comer quase todo fim de semana no Brasil, 90% das pizzas aqui são mais padrão, Pizza Hut, essas mais
totalmente Industrializada. industrializadas e elétrica. Então, eu Eles não prezam acredito. tanto pelo sabor da pizza, né? Que nem a gente tem Exato. aqui, né? Não, e a É. gente tem o forno a lenha, a gente faz Uhum. o forno a lenha, aqui é Até o muito. cheiro da pizza é diferente, né? Sim, sim. Então, aqui é muito o fogão, o forno elétrico e a pizza totalmente industrializada. É uma ou outra que você encontra, que é um pouco mais caro, claro. É, e também já aproveitando, o preço da comida aqui é extremamente diferente do Brasil. Esse era um próximo gancho que eu ia fazer aqui, porque assim, você já até falou um pouco disso, mas em relação a salário versus custo de vida comparado com o Brasil, como é que é? Tipo, Não, hoje a isso. gente tem uma noção, né? Uhum. Óbvio que ninguém guarda rios de dinheiro, mas a gente tem uma média ali, sei lá, 20, 30% que dá pra Uhum. salvar no final do mês. Como é que é isso aí pra você? Não, então, hoje eu falo que eu vivo e não sobrevivo, que no Uhum. Brasil eu mais sobrevivia do que vivia, né? Hoje, claro, eu tenho minhas benesses e toda essa questão, eu posso sair para comer, claro, eu tenho minhas contas para pagar, mas eu consigo sair para comer, eu consigo sair para fazer algo diferente, por exemplo, eu divido o apartamento hoje com a minha namorada, mas se, por exemplo, eu estivesse solteiro, eu é, conseguiria pagar um apartamento por mim próprio. E hoje eu estou vivendo como se fosse uma Vila Olímpia em São Paulo, então eu não estou num lugar. Uma área nobre, né? Eu não estou Hum, num lugar ruim, vamos dizer assim, até porque quando eu bem mudei do afastado, né? Brasil, quando eu mudei do Brasil para o Chile, eu falei, não, a primeira coisa que eu quero, se é possível, eu vou tentar viver perto do meu trabalho, ter essa benesse que a gente Uhum. dificilmente consegue no Brasil, né? É. Eu acredito que, por exemplo, para mim eu levava como de 2 horas a 3 horas de transporte público, porque você aí pega trânsito e toda essa questão. E aqui E hoje não, você gasta quanto tempo? hoje eu 15 minutos eu vou a pé, A pé. A pé 15 aham, minutos. a pé. Então, tipo, claro, é um benesse que se recebe, Uhum. e É. também se gasta um pouco mais por É, esse benesse, mas não bem ou é mal, é nada uma que. qualidade de vida Uhum, que tá em jogo, né? sim, É. então é um benesse que eu posso hoje que no Brasil dificilmente eu teria que chegar num cargo muito alto para Pra conseguir. conseguir, né? Uhum, Legal. Até fazendo um pouco no gancho do que o Clayton perguntou, que é como uhum, que é a questão de certificação, exigência, né, de certificações e crescimento uhum. dentro da empresa, com base nas certificações ou com base em tempo, como é que é isso? É Então, duas perguntas em uma. aham, eu vou falar por Deloitte, eu não sei as outras empresas aqui Uhum. no geral, mas certificação a gente tem começado a planejar agora, porque até antes era, você quer fazer, você faz e tudo bem. Agora que a gente está meio que tentando fazer uma estrutura, criar uma estrutura, porque é uma coisa, inclusive, que eu vejo diferente, ao menos da empresa que eu estava aí no Brasil e a que eu estou agora, porque a que eu estava aí no Brasil fazia meio que pressão para você tirar a certificação e afins. E aqui hoje está muito, não, se você tirar tudo bem, se não tirar tudo bem também. É, Mas então, te dá algum benefício extra ou não? não, Tipo, não, uma chance maior de crescimento, não, mais, não, bem ou mal, não mais abre. respeito em cima do time? Abrir porta assim, não. Talvez no meu caso, como eu estou para o Canadá e afins, é mais vantajoso para o Canadá na hora de vender. É mais vantajoso no geral, tanto no Chile quanto no Canadá na hora de vender, só isso. Uhum. Se é um recurso, e claro, se você tem certificação, a empresa pode falar, não, ó, eu tenho um cara aqui com conhecimento X. em, sei lá, Então Ou seja, é é mais um mais. benefício para a empresa do que para você propriamente dito, né?
É um benefício para você também, se você pensar, porque querendo ou não, te abre portas, né? A certificação te abre portas. Mas falar que a empresa tem um ecossistema para valorizar mais o profissional por causa da certificação e essas coisas, esquece. Isso não ocorre. Saquei. Acho que não, é mesmo o que você falou, no Brasil, algumas empresas têm feito esse meio que terror e começando a Uhum. cobrar certificação, mas eu acho que são muitas empresas que são parceiras e que por ser parceira exige, né, Sim. a Salesforce acaba exigindo certificação e acaba tendo toda essa pressão e você tem Uhum. pessoas tirando certificações que estão simplesmente decorando questões e não lá fazer a prova, né? Como eu E disse, não, aqui está não pelo começando know-how, né? agora. Aqui está Isso é começando legal. agora essa pressão, porque a Deloitte é parceira também da Salesforce, então agora que está começando realmente a pressão. Até para mim está sendo meio que um incômodo, porque eu sou mais da parte técnica e começaram a cobrar muito. Ah, não, você tem que fazer mais funcional, porque o número de certificações deles para funcional, eu acredito que tá baixa e devem estar pedindo como partner essas coisas. Então, para mim, até, putz, que eu queria focar na CTA, por exemplo, Uhum. Eu focar tô te pedindo, tipo, admin, Aham. field service. Não, a de mim eu tenho, mas querem mais funcional. Então, a que eu tenho Uhum. planejado é Community Service, que é a que eu Uhum. tenho planejado para o ano que vem. Mas me incomoda porque eu tava, não, vou focar aqui na CTA, toda a trilha do CTA, que é a minha meta, e você tem que Uhum. meio que, Vamos fazer um que mix aí, né? Então é isso. E se você pudesse dar uma dica, sei lá, de uns 30 segundos aí, mais, eu só tô dando um exemplo, mas Uhum, para quem quer trabalhar fora do Brasil, qual seria essa dica? Tipo, que você lá atrás olhou, olhando para agora, né, porque você já passou, você viu que fez toda a uhum. diferença nesse trajeto todo. Hum, como eu disse, eu acredito que a primeira coisa é não pensar, putz, a vida vai ser, por exemplo, no meu caso, que sou mais tímido e essas coisas, falar, não, não, eu vou para fora, vou conseguir relacionar muito melhor com as pessoas e afins. É, então, é uma dica. Que mais? A segunda dica que eu daria é a questão de, antes de ir, ver bem o custo das coisas, se realmente vale a pena ou não, porque muita gente acaba, não, pelo dinheiro não vou, que vai ser melhor e tal, e não é bem assim, então o que eu falo é olhar muito bem, fazer os cálculos, ver se compensa ou não compensa. Hum, e acredito que é isso, está aberto a outra cultura, porque também não adianta Acho que nada você essa é a parte mais ser. complicada, né? Algumas Sim, pessoas sim. acham que vão Está- ser tudo igual, não é, não Uhum, tem samba, você né? tem que saber se adaptar, você tem que Uhum. saber dançar conforme a música, né? Acredito Exato. que isso também é o principal. Até a Europa tem passado altos apuros com essa questão da cultura diferença, né? É. Da cultura diferencial. Ah, o Clayton perguntou qual Qual país país você você. recomenda não ir? Hum, qual país eu não recomendo ir? Não sei, porque isso é meio que, acho que pessoal. É. Eu, devido a tudo que tem passado na Europa, eu dificilmente creio que iria para a Europa. Claro que eu acho que ainda é melhor que o Brasil, mas com a questão de receber refugiado, não é um preconceito, mas há muitos refugiados que hoje estão tentando impor a cultura deles no país que estão. Então, isso meio que me incomoda. Mas, assim, eu acho que você tem que olhar muito bem onde você vai, tentar consumir muito informação, foi o que eu fiz. Antes de vir, eu começava a ver
4, 5 vlogs de brasileiro ou qualquer outra cultura que seja, que estavam aqui escutando quais eram os feedbacks e toda essa parte. Então, como eu disse, é um estudo, você tem que tomar um tempo para ver se realmente vale a pena ou não vale a pena. Não é só Basicamente é acreditar no isso. que os outros dizem, né? Tem que ir Uhum, atrás da informação, né? Assim como quando eu vim para cá, a promessa era, não, você vai algumas vezes para o Canadá e afins, e até hoje isso não Nunca ocorreu. pisou, Não, nunca pisou lá. há a possibilidade, mas não é todo o projeto que vai te permitir isso. E quando me Uhum. venderam, falaram, não, não, fica tranquilo que você vai ter contato lá com a equipe. Até a gente está, eu e esse outro brasileiro, a gente fica quase meio que na luta aqui para ver se a gente consegue, até por questão que como a gente trabalha hoje para o Canadá, para ver quais são as práticas que eles têm, qual os padrões que Metodologia, a eles forma que eles... têm, exato. Ó, o Leandro está perguntando sobre o clima, se Sim. foi diferente, como é que você se adaptou. Clima, sim, quando eu cheguei aqui, eu passei um frio do caralho. Até que assim, eu cheguei e já tive que fazer a parte de documentação e afins. É, e o meu antigo manager, ele era carioca, então ele falou, é frio. Carioca falar que é frio, a gente, é 20 É graus, relativo, né? tá tranquila, né, vai? São Paulo para eles Então, é quase nevando, né? então. Aí ele, é frio. Não, carioca falando, não deve ser nada disso. E aí a gente inclusive chegou tarde pra caceta, a gente teve que despertar cedo. Eu não tinha blusa própria de frio, eu fui com uma jaqueta falsificada de couro que eu tinha e passei extremamente frio. Então é assim, eu acho que inclusive ano passado estava mais frio que hoje. Ano passado eu cheguei a pegar -2, -3 graus. E esse ano, ao menos até agora, do que passou, eu não senti nada assim. Então, sim, é bem diferente. Claro que assim, segue muito o padrão de São Paulo, eu acredito, por mais que seja mais frio. Então, Uhum. manhã bem frio, mais à tarde calor e à noite esfria de novo. Mas, claro, a mínima e a máxima é um pouco diferente. Então, também não foi um choque tão grande. Foi um choque porque é um pouco mais baixo do que você está acostumado. Mas, no geral, eu acho bem parecido com o que a gente tinha. Uma coisa que até é engraçada é que aqui a chuva deles, pra gente, é uma garoinha se chegar a garoinha. E aqui, nossa, não, vai chover, os caras fazem tempestade no copo d'água aqui, porque é Não viram nada. chuva ainda, né? Não, não, pra gente é tipo, sei lá, mas é muito longe da nossa chuva aí de São Paulo, de alagar a casa Uhum. e essas coisas, Chover a não noite chega. inteira, né? Uhum. Aqui Legal. não lembro tanto de milímetros de água, mas não chega a 2, acho, 2.000, chega acho que a 1.000, é baixo, não vou lembrar agora, mas é extremamente baixo comparado a São Paulo, por exemplo. Legal, bacana. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Aqui já encerraram as minhas. Dá um segundinho para ver se alguém responde. Sem pressa. Mas e aí, uma viagem para o Canadá por conta própria, tá planejando? Como é que tá o... Então, ano que vem eu vou tentar aplicar para ir para o Canadá. Eu tenho conversado, inclusive, bastante com a minha namorada, que a gente quer ir junto. É, mas vamos ver o que passa. Meu primeiro plano é, claro, ir direto pela empresa que eu estou hoje.
Uhum. Se não rolar, eu vou tentar aplicar por fora, fazer algumas inscrições por fora. E se não rolar, eu vou talvez segurar mais 1 ou 2 anos para juntar dinheiro e aí eu coloco a minha namorada para estudar e eu vou na asa dela para Entendi. trabalhar. Mas como Então é turismo, isso. você não pretende ir antes? Até gostaria, mas é que senão é um gasto meio que duplo. A gente até tinha pensado em ir no final do ano, mas aí a gente falou, velho, se a gente vai tentar ano que vem, vai gastar um dinheiro agora, então é isso. Ahn, O Arthur perguntou como é que está o projeto no nível em sim, termos de então, Classic, Lightning. aham, há alguns poucos projetos em Classic. No geral, eu tenho pegado mais Lightning, inclusive, Uhum. talvez porque hoje na empresa que eu estou tenha meio que uma separação. Então tem a parte de suporte e tem a parte de projeto mesmo. Eu estou na parte de projeto. Então, normalmente eu pego mais projeto do início e, claro, a gente está usando o Lightning. E usa É, Aura ou Lightning Web Component? Não, Aura, ainda Aura. Aura. Eu tenho estudado por fora o Lightning Web Component, quando dá, mas ainda é Aura. Até para mim é meio que por curiosidade mais o Lightning Web Component, mas por enquanto é extremamente Aura. Uhum. É, e O Leandro sobre perguntou se estão tecnologia, usando SFDX, alguma coisa nova há, comparado com o que você via aqui. há projetos e projetos, mas quando é uma empresa talvez Continuous maior, Integration. então, a Continuous Integration, sim. No geral, sim, 99% dos projetos se utiliza a parte de Continuous Integration. Nos que eu participei até hoje, 100% foi Bitbucket, o Git por baixo, né, da Uhum. questão de branch e afins, e que Jenkins, mais? Não, Jenkins não. não. Usava o que para fazer o deploy? Pipelines, a gente tem usado bastante Ah, o próprio pipeline pipelines. do. Entendi. Aham. Então, até uma coisa que eu acho bacana que tem se usado bastante pipelines e tem facilitado bastante. E, por exemplo, eu trabalhei uma época aí no Brasil, Podemos na marcar Sul aqui um América. bate-papo só para falar disso, hein? Acho que é um Opa! tema, um assunto bacana para Sim, gente trazer sim. aqui. Sim, me dá um toque. Eu não cheguei a configurar tal, mas a gente dá uma estudada e não tem problema. Eu tenho alguns conhecidos aqui que configuraram e aí eu troco uma figurinha e a gente fala. Legal. Mas quando eu estava no Brasil, eu usava bastante o Jenkins, que eu trabalhei uma época na Sul América aí. Então, tipo, e era bem corrido. É uma coisa, inclusive, que eu vejo muita diferença. Aqui os projetos, um ou outro projeto só que tem, tipo, como, como muita concorrência Urgente, né? de conflito, muita consultoria trabalhando na mesma coisa. Então, Aí fazendo não tem esse cenário de duas, três São consultorias no mesmo poucas, projeto? são poucas. E mesmo Hum. assim, não na frequência, por exemplo, de uma Sul-América, que a gente tinha quase sempre um conflito ou outro cada vez que subia um arquivo. Porque se subia, já tinha gente que já tinha feito outra configuração no mesmo tempo que você. Então, é, a concorrência é bem menor. Inclusive, até como eu estou em projeto hoje, é meio que te dão uma org só para você e depois fazem todo o deploy, porque a gente trabalha por uma, duas, três,
até produção, a gente trabalha como se fosse por umas 3 orgs, então nessa transferência geralmente é só a gente. E quando é uma consultoria diferente, tem a parte de organizações deles. Então, até hoje eu não peguei essa parte de conflito. Legal, bacana. Bom, amigo, agradeço aí o tempo e a disponibilidade. Vou marcar Nossa. aqui com certeza outros assuntos Uhum. para a gente trazer aqui e conversar. Eu acho que é sempre bom trazer né, tecnologia que são usadas fora e como é feito isso em equipes e tudo mais. Uhum. Identifiquei que nessa conversa aqui pelo menos uns 3 assuntos que eu acho que a gente poderia conversar. Uhum. E eu acho bacana. Obrigado pelo Não, tempo sempre que aí. precisar, avisa que a gente se Aí já organiza. vamos marcar aí um bate-papo para falar de outros temas, Uhum. beleza? O Clayton perguntou Obrigadão, hein? de Velocity. Não, até agora a gente não usou essa parte. A parte de pipelines a gente utiliza geralmente direto pelo Bitbucket. O Veloz que está falando é um produto, na verdade, não é da Aham, Salesforce, mas é uma sim, parceira da sim. Salesforce, na verdade. Aham, E ela é como se fosse se não me engano, um CPQ, né? aham. Então, mas CPQ a gente, no geral, quando tem projeto CPQ, a gente utiliza do Salesforce mesmo. Sim. Até porque a grande parte dos projetos que a gente pega hoje é projeto de empresa relativamente grande, então o custo né, nem sempre é É problema o problema. para o É. pessoal. Então, Isso uma é vez bom, ou isso é bom. outra, assim, uma vez ou outra, claro, sempre chora, cliente sempre chora, mas no É. geral Não, é aí isso. dependendo também do tamanho da empresa, o acordo com a Salesforce é muito mais maleável, né? Sim, sim. Você já consegue fazer um acordo que você vai ter Uhum. acesso a muito mais recursos por um valor inferior, né? Então, Sim, sim. Uhum. tudo depende do tamanho da empresa. Uhum. Mas bacana, cara. Obrigado É mesmo, isso. coração. Vamos Precisando, marcar dá um outros berro. bate-papos aí. Opa, certeza. Obrigadão. Boa noite Obrigado pra a você aí. todos. Boa noite Obrigado, aí. pessoal. Tchau. Até amanhã às 9h41. Tchau, tchau.